Professor de yoga tem que saber ler artigo científico. Sim, à medida que a ciência foi se desenvolvendo e começou a estudar as técnicas do yoga, inicialmente com a meditação, mas depois também com respiratórios, posturas e relaxamento, isso abriu uma possibilidade de a gente compreender o yoga muito além do que simplesmente ler o que está escrito numa escritura de mais de 1000 anos. Hoje nós temos um conhecimento atual, sendo atualizado pela ciência todos os dias, pois há centenas de estudos científicos acontecendo nesse momento envolvendo técnicas do yoga. E sim, o professor de yoga tem que saber ler, saber ver se aquilo que ele está ensinando na aula realmente corresponde com o que está acontecendo dentro da academia, dentro dos estudos, dentro das pesquisas científicas. A ciência tem uma linguagem própria. Ler um artigo científico precisa de um certo treinamento. Se você simplesmente abre um artigo e lê a possibilidade de você cometer erros ou você não ler corretamente, é o mesmo do que você querer programar sem entender a linguagem da programação. Então existe uma linguagem própria para artigo científico e o professor de yoga que quer ser atualizado, ele precisa saber sobre isso. Por isso que na formação a gente tem uma aula especialmente dedicada a você entender os artigos científicos. Na formação nós temos um módulo em que a gente abrange diversos desses estudos, mas a aula inicial, a aula que abre esse módulo, é uma aula em que eu explico como funciona de fato um artigo científico. Essa parte, que é o Laboratório Neurociência e Yoga, é o coração da formação Yoga 3.0. E ela começa justamente com essa aula em que você vai aprender a ler um artigo científico de verdade. Você vai saber identificar o que é uma pesquisa bem feita de uma pesquisa mal feita, o que é uma pesquisa enviesada e o que é uma pesquisa mal interpretada. Sim, existe algo que se aproxima mais da verdade do que algo mais falso quando a gente se trata de estudos científicos. E nós vamos ensinar os nossos alunos como fazer isso. Essa aula eu considero uma aula de padrão ouro de conhecimento, um padrão ouro de conhecimento científico dentro da formação. E nela eu reuni tudo aquilo que eu aprendi diretamente com o professor que eu fiz uma formação em práticas baseadas em evidências, que é uma forma de você estudar e entender artigos científicos. O meu professor, o Léo Costa, é PhD e ele é um dos mais renomados cientistas hoje do Brasil. Nessa aula, você vai obter uma autonomia para entender esses artigos. E autonomia é poder. Autonomia é não cair em narrativa. Autonomia é saber o que funciona e o que não funciona. É uma aula que transforma o professor e faz com que ele entenda, faça com que ele pense sobre os artigos e não simplesmente fale frases bonitas que ele ouviu de um outro guru ou de um professor. Não, ele está ali sendo atualizado pelo conhecimento que está sendo produzido pela ciência nesse momento. Nessa aula eu escolhi uma pesquisa para a gente abranger, que é uma pesquisa de uma revista científica séria, que é o British Journal of Sports Medicine. E ali a gente vai identificar o que é qualidade de uma pesquisa de verdade, interpretar métodos, resultados, reconhecer distorções, entender o que faz uma evidência ser confiável ou não. E por que é importante isso? Isso é importante porque quando você entende um artigo científico, você pode se destacar como um professor. Você pode chegar na aula e levar aquele conhecimento diretamente para os alunos. Você pode, inclusive, levar a própria pesquisa ali e mostrar para os seus alunos. Muitos alunos vão trabalhar na área de saúde, podem ser médicos, podem trabalhar com ciência mesmo, e eles vão estar vendo que você está ali correspondendo ao que a ciência atual vem produzindo. Então, você só consegue fazer isso de uma forma sólida se você entende as bases científicas das técnicas do yoga. E isso faz com que você faça uma apresentação do conhecimento mais atual. E muitas vezes esse conhecimento ele vai se modificar. Então, algumas coisas que a gente sabia sobre meditação foram descomprovadas, mostraram-se verdade. Outras que a gente não sabia se apresentaram como verdades.
E para saber isso, você tem que estar atualizado, você tem que estar lendo e estudando os melhores artigos científicos. Então, eu acho essencial hoje o professor entender e saber ler um artigo científico. Por isso a gente dá tanto valor a essa parte dentro da formação, tendo essa aula base que explica tudo, para depois todas as pesquisas que a gente vem apresentando, além da aula que a gente interpreta, traz os estudos, apresenta pesquisas traduzidas, você mesmo poder ler aquilo ali e falar, realmente o que o Daniel está falando aqui corresponde com o que eu vi dentro da pesquisa. Ou não, ou falar, Daniel, olha só, tem um erro aqui. E se a gente vir que isso está errado, a gente vai apresentar uma correção ou uma refutação do argumento. Nós não temos a verdade absoluta, a gente está sempre se atualizando, sempre pegando as melhores evidências e apresentando para os nossos alunos, para que a gente possa fazer um caminho junto com a ciência e produzir nos nossos alunos os melhores resultados possíveis. Se você pretende dar aula de yoga, a melhor forma é com neurociência.